Saudações geotecnológicas! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Mundo da Geomática e hoje, com muito carinho, daremos continuidade ao nosso curso gratuito Aprendendo QGIS em um dia e a aula 4 do nosso curso é intitulada Simbologia e Rótulos de camadas. Então, a primeira coisa que iremos fazer aqui no QGIS é, após a abertura do QGIS que você instalou com o professor na última aula do nosso curso, a primeira coisa que iremos fazer é, momentaneamente, vamos clicar aqui sobre essa primeira ferramenta localizada no canto superior esquerda aqui da tela, intitulada Novo Projeto, e de agora em diante, com muito carinho, eu irei lhe apresentar toda a interface aqui do QGIS e vamos fazer com que a sua interface fique idêntica ou próxima à interface do aplicativo do professor Alexandre Rosa. Então vamos lá, vamos começar pela barra de título localizada aqui no canto superior esquerdo, onde está escrito aqui, o projeto sem título, porque nós não salvamos o projeto ainda. Temos esse botão aqui, minimizar, botão restaurar, botão fechar. Abaixo temos essa barrinha de menus com destaque para os menus projeto, editar, exibir, camada, configurações, complementos, vetor, raster, banco de dados, web, malha, processamento e ajuda. E abaixo nós temos as barras de ferramentas que eu gosto de colocar todas as barras de ferramentas distribuídas na horizontal. Eu não coloco nenhuma barra de ferramenta na vertical. Então vamos, por exemplo, lhe apresentar essa primeira barra de ferramentas aqui, que o nome dela é barra de ferramentas de projeto. Eu vou arrastar, por exemplo, ela aqui, vou colocar ela aqui no centro da área de visualização do QGIS, no centro da tela. Olha aqui que eu fiz aqui. Eu peguei essa barrinha, por exemplo, eu coloquei ela aqui, ó, na primeira posição, porque ela é a mais importante abaixo de projeto. Outra barrinha de ferramentas que eu quero destacar aqui é essa segunda aqui, que é a de gerenciar camadas. Inclusive, quando você acabou de instalar o seu QGIS aí, ó, provavelmente ela ficou aqui nessa posição, ó, onde ela está aqui, ó. Ótimo, mas eu não gosto, que eu acho que ela ocupa um espaço, eu gosto de colocar na horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela aqui para o meio da tela e agora eu vou arrastar ela para a primeira posição abaixo daquela outra barrinha de ferramentas. Então ela está na segunda linha, é a segunda linha de barra de ferramentas. Você não precisa ter essa quantidade igual o professor tem aqui. É o mínimo possível, com o mínimo possível de ferramentas, que são as que já vêm quando você acaba de instalar o QGIS, você vai conseguir desenvolver o curso perfeitamente aqui com o professor Alexandre Rosa. Por isso que eu não vou te apresentar mais barras de ferramentas. Combinado? Eu tenho agora os painéis, mas eu quero destacar aqui 3 painéis a saber. Nós vamos utilizar no nosso curso o painel Camadas, que é este aqui, que eu estou passando o mouse, esse painel aqui Navegador e esse aqui localizado na direita aqui da tela, que é Caixa de Ferramentas de Processamento. Mas como que o professor colocou e como que ele alocou esses painéis e como que os seus painéis, esses 3, vão ficar iguais aos do professor? Esses 3 são importantes e eu vou precisar. Então vamos lá. Para você visualizar todos os painéis, tá? Basta você vir do lado da ajuda aqui, ó, desse menu ajuda e clicar com o botão direito do mouse, ó. Você consegue visualizar todos os painéis e todas as barras de ferramentas. Observe que eu estou usando praticamente todas as barras de ferramentas. Você não precisa marcar todas. Mas os painéis eu estou utilizando de todos apenas 3 painéis a saber. Vamos lá, então eu deixei marcado caixa de ferramentas de processamento, camadas painel e navegador painel. Esses 3 são fundamentais e são os 3 que estão ali distribuídos no meu QGIS. Então eu vou sair daqui porque eu já estou com os meus 3, só que mesmo assim pode ser que os seus painéis não estejam dispostos iguais aos do professor. Então vamos a fazer com que o seu fique idêntico ao meu. O que eu vou fazer então? Por exemplo, esse painel Camadas, ó, eu vou clicar aqui sobre esse íconezinho aqui, ele vai flutuar, ó. Então eu arrastei ele para o meio da tela. Combinado? Vou pegar o painel navegador, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar ele aqui, deixei ele aqui. Todos os dois estão flutuando aqui. Esse painel caixa de ferramentas de processamento, ele é tão importante que ele fica
geralmente é alocado aqui mesmo, então nem vou mexer neste aqui. Mas esses dois aqui são importantes. Então olha o que o professor vai fazer. Eu vou pegar primeiro o painel camadas, vou arrastar ele até ele ser atraído aqui. Ó. Quando ele for atraído, observe, quando eu estou jogando para cá, ó, abriu uma barrinha, ó, eu vou soltar ele aqui agora. Simples assim. Agora eu vou pegar o navegador e vou fazer uma coisa que é muito comum. Outras pessoas até gostam de utilizar os painéis deste jeito. Eu não gosto. O que eles fazem? Eu vou pegar o navegador, vou arrastar ele e simplesmente, ó, quando eu chegar aqui, eu solto em cima do outro. Ó, quando chegar aqui, eu vou soltar ele aqui em cima deste aqui. Ó, o que vai acontecer? Eles se transformam em guias. Ó. Então, se eu quiser usar o camadas, eu tenho que clicar em camadas aqui. Se eu quiser usar o navegador, eu tenho que clicar nessa na guia navegador. Eu posso arrastar ele para cá também, ó, mudar ele de posição. Mas aí ficaria assim trabalhando em guias. Eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais dinâmica, com mais didática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no navegador, ele que está marcado, vou colocar ele para flutuar novamente. Só que agora, quando eu for arrastar o painel navegador, em vez de eu soltar ele aqui, simplesmente soltar, eu vou fazer diferente, eu vou descendo com ele até eu verificar aqui uma linhazinha, ó. Vai aparecer uma linha, viu que apareceu uma linha? Aí eu solto. Olha o que aconteceu. Eu consigo, inclusive, agora mexer no tamanho dele. Então eu consigo visualizar ao mesmo tempo o painel camadas e o painel navegador. Então eu vou bater 2 palminhas para os nossos amados seguidores. Então vamos lá. 1, 2, por quê? Porque agora sim, de agora em diante, você está com seu QGIS igual ao do professor, ou seja, com painel camadas, painel navegador e caixa de ferramentas de processamento. Quero destacar aqui essa área de visualização do QGIS, que é onde nós vamos alocar propriamente os mapas, né? E aqui na parte inferior, nós temos a barra de status aqui do QGIS, com destaque para as coordenadas, a escala. Então vamos lá, vamos agora fazer a inserção das nossas camadas pela primeira vez aqui no nosso curso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no painel navegador, vamos expandir aqui, ó, esta unidade C, facilmente você vai localizar a sua pasta, aquela que nós inserimos na segunda aula, que foi a base de dados do nosso curso, intitulada BD Aprenda QGIS um dia. Então vou expandir, vou clicar no maisinho. É possível verificar aqui duas camadas importantes: Brasil, regiões, e Brasil, unidades, federação. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter pressionado o CTRL, a tecla CTRL do teclado, e selecionei essas 2 camadas. E agora eu vou arrastar e vou soltar essas 2 camadas aqui, ó, dentro do painel camadas. Ó, vou arrastar, manter pressionado o botão esquerdo do mouse, vou arrastar e vou soltar aqui dentro. Simples assim. Olha que interessante. Então, a gente consegue visualizar Brasil, regiões e Brasil, unidade da federação. Só que nós vamos agora pegar Brasil, unidades da federação, ela que vai ficar na primeira posição. Você vai entender por quê daqui a pouco. Então, vou pegar Brasil, unidades da federação, vou arrastar para cima até dar uma linhazinha, ó. Então, quem ficou na primeira posição foi Brasil, unidades da federação. Quem ficou na segunda posição foi Brasil, regiões. Então vamos lá, de agora em diante, eu quero destacar aqui, antes da gente começar, nós vamos salvar o projeto agora e vamos trabalhar com o nosso sistema de referência de coordenadas, nosso EPSG do projeto. Observe que quando eu arrastei as 2 camadas, automaticamente aqui, ó, o projeto mudou. Por quê? Porque essas 2 camadas aqui estão em sigas 2000 em sistemas de coordenadas geográficos. Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, no canto inferior direito, aqui é possível verificar que o nosso projeto, o nosso EPSG que nós estamos trabalhando, que é siglas 2000. Então vou dar um clique aqui, ó, em cima desse globinho, abrir uma janelinha aqui, e aqui é possível verificar que efetivamente estamos com siglas 204674, e esse sistema aqui é um sistema, se você subir aqui, ó, é um sistema, se você minimizar lá, geográfico 2D, ele está aqui dentro, ó, ele está dentro de geográfico 2D. Combinado? Então, esse é o sistema que nós estamos utilizando. Então, como ele já está certo, tá? Simplesmente eu vou fechar essa janelinha, porque já está 4674, siglas 2000 e sistema de coordenadas geográficas.
Então, vamos salvar o nosso projeto agora, vamos apontar para o menu Projeto, depois nós vamos aqui clicar sobre esse disquetezinho titulado Salvar. Aqui nessa caixinha de diálogo, escolha um projeto, nós vamos clicar na unidade C do nosso computador, vamos dar um clique duplo em BD, aprenda QGIS um dia, que é a nossa base de dados do nosso diretório. Vamos dar um clique duplo e vamos salvar aqui dentro o nome do nosso projeto. Qual vai ser o nome? Você vai digitalizar o seguinte: aprendendo, com A maiúsculo, underline, QGIS em caixa alta, underline 1, underline dia com D maiúsculo. Só isso. E vamos assumir aqui a extensão do nosso projeto, que é .qgz, e vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Agora sim, 2 palminhas, 1, 2, porque você acabou de salvar o seu projeto, como você pode observar aqui no canto superior esquerdo, na barra de título. Já estamos com o nosso novo projeto, Aprendendo QGIS um dia. Então vamos lá, vamos agora iniciar a formatação tanto da simbologia como dos rótulos, que é o propósito dessa 4ª aula do nosso curso. Então nós vamos começar, por exemplo, com as unidades da federação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre essa camada que está em azul. Aqui na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre essa opção titulada Abrir Tabela de Atributos. Então aqui está a nossa tabela de atributos. Você pode trabalhar com ela flutuando igual está aqui, ou você pode clicar aqui, que eu gosto mais, é mais didático, em acoplar janela de tabela de atributos. Vamos ver o que vai acontecer após eu ter clicado ali. Ela fica alocada na parte inferior. É muito mais didático. É possível verificar aqui todos os estados, as unidades da federação, as regiões a que cada estado faz parte e a sigla. Então, eu quero destacar aqui a sigla. Vamos gravar esse campo SIGLA, sigla. Ele vai ser muito importante de agora em diante. Combinado? Então, vamos fechar esta tabela de atributo, clicando aqui no xizinho, e agora vamos trabalhar na simbologia desta camada. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse em Brasil, unidades da federação, sobre essa camada. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção propriedades. Você poderia ter dado um clique duplo, que tem a mesma função de propriedades, tá? Então vamos clicar agora em propriedades. Aqui nessa caixinha de diálogo, que já está alocada perfeitamente aqui no centro da tela, com muita didática, vamos inicialmente clicar sobre essa opção aqui, simbologia. Aqui em simbologia, nós vamos vir aqui, vamos deixar marcado símbolo simples e vamos clicar sobre essa opção aqui, ó, preenchimento simples. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar a cor de todas as unidades da federação, de todos os polígonos. Olha que coisa linda, porque não me interessa, vou tirar o preenchimento. Então nós vamos vir aqui nesse drop-down, à frente de cor do preenchimento, vamos clicar nesse drop-down e vamos marcar essa opção, preenchimento transparente, simples assim. Não vamos fazer mais nada, eu apenas retirei o preenchimento. Agora, se eu clicar sobre o botão aplicar, inclusive eu posso descer aqui com essa janelinha. Olha o que aconteceu. Eu tirei o preenchimento interno. Eu consigo visualizar agora, tá certo? Todas as minhas unidades aqui da federação estão sem preenchimento interno, dando inclusive para você ver a segunda camada, que é Brasil Regiões. Vamos voltar aqui, arrastei novamente didaticamente para cima. Vamos sair aqui de simbologia e vamos agora clicar em rótulos, Acabei de clicar em rótulos. Você lembra que eu te pedi para você gravar o nome daquele campo sigla? Vamos rotular a sigla de cada unidade da federação dentro de cada polígono, de cada unidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nesse drop-down que está escrito aqui sem rótulos. Vamos clicar e vamos selecionar a opção rótulos individuais. E qual é o campo que nós vamos selecionar aqui em valor? Então, nesse drop-down valor, você vai justamente selecionar aquele campo que eu pedi para você gravar. Você lembra? Que foi sigla. Ah lá, sigla. E agora, nós vamos na fonte, nós vamos trabalhar em todo o nosso layout, em todo o nosso curso, com a fonte Arial, por causa da BNT. É ideal que você use ou Arial ou Time.
Times New Roman, tudo bem? Então nós vamos trabalhar com Arial. Então aqui em fonte, vou clicar nesse drop down, eu vou arrastar até na parte superior aqui, vou selecionar essa quarta fonte aqui, que vai ser Arial. Em todo o curso nós vamos selecionar essa quarta fonte Arial. Tudo bem? Vamos agora no estilo, em vez de ser normal, vamos clicar nesse drop down, vamos selecionar o estilo negrito, ótimo, e vamos deixar o tamanho aqui, o tamanho que já está, que é o tamanho de 10, em definitivo, vamos clicar sobre o botão OK. Olha que coisa linda, 2 palminhas, 2, porque você acabou de rotular as siglas das unidades da federação e ficaram muito, muito bonitas. E de agora em diante, vamos para essa segunda camada intitulada Brasil, regiões. Você deve estar observando que, por exemplo, a cor dessa camada ela está diferente da do professor, porque você ainda não formatou. Então, após a formatação, todos, né, tanto o meu como o seu, nós iremos ficar com a mesma legenda e a mesma cor. Então vamos lá, vamos para essa segunda camada, Brasil, regiões. Novamente, vamos abrir a base de dados, o banco de dados. Então vamos clicar com o botão direito do mouse sobre essa segunda camada. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção aqui, abrir tabela de atributos. E aqui, novamente, você consegue visualizar essa tabela ou flutuando, ou você pode clicar aqui em acoplar janela da tabela de atributos, que é o que eu acabei de fazer, ó. Acabei de clicar. Você consegue verificar que todas as cinco regiões aqui do nosso amado país, Brasil, Sudeste, Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Então vamos gravar esse nome aqui, NM_região. Tudo bem? Vamos gravar. Então vamos fechar essa tabelinha de atributos e vamos lá. Vamos trabalhar com a legenda, com a simbologia aqui desta camada. Na primeira camada eu pedi para você clicar com o botão direito e clicar em propriedades. Aqui você pode fazer a mesma coisa, só que agora eu já vou te ensinar um caminho mais rápido. Se você der um clique duplo aqui nessa camada, você rapidamente também vai trabalhar na simbologia, que é o que eu vou fazer, ó. Você ganha tempo, ó. Então vou dar um clique duplo. Você também veio para essa caixa de diálogo, propriedades da layer, ou seja, propriedades da camada. E aqui nós vamos clicar novamente em simbologia. E aqui em simbologia, nós vamos fazer uma nova simbologia. Não vai ser uma simbologia do tipo simples, igual a que você acabou de fazer. Simplesmente você vai clicar nesse primeiro drop-down aqui, vai selecionar uma simbologia do tipo categorizada. Então você vai selecionar esta opção categorizada. Ótimo. Aqui em valor, você vai selecionar justamente aquele campo que estava na tabela de atributos. E qual que é o campo? Então vamos clicar nesse drop-down valor e vamos selecionar NM, região, e para que você possa visualizar com sucesso as cinco regiões do país, você deverá clicar sobre esse botão aqui, classificar. Então tá aqui estão todas, inclusive eu vou expandir um pouquinho aqui para a direita, aqui estão todas as regiões do Brasil. Então observe que inclusive ele aloca aqui, ele insere mais uma opção intitulada todos os outros valores. Isso aqui não me interessa, então está de azul, eu vou clicar nesse menuzinho aqui e vou excluir. Então ficaram efetivamente as cinco regiões aqui do país e vamos lá, vamos iniciar. Se eu quiser, eu já posso assumir essas cores aqui que são padrões. Tudo bem? Mas nós vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer com que tanto a sua camada como a minha, que todos nós tenhamos a mesma formatação. Então vamos começar, por exemplo, com a região sul. Acabei de selecionar a região sul, vou dar um clique duplo aqui, ó, olha que legal. Sobre essa região, só você vir aqui, eu dar um clique duplo em cima da cozinha aqui, ó, vou dar um clique duplo, ótimo. Aqui nessa janelinha que abriu, nós vamos vir aqui em cor. Como é a região sul, você vai clicar aqui nesse drop-down cor e vai clicar nessa região do azul aqui, ó. Simples, ó. Aqui neste meiozinho aqui, ó, onde eu tô passando o ponteirinho. E o que nós vamos fazer de agora em diante para que todo mundo fique bem próximo? Eu cliquei aqui na região do azul, vou empurrar essa bolinha não para cá, nem para cá e nem para cá. Sempre eu vou empurrar ela para a região do triângulo, no canto, onde está mais clarinho no meio, ó. Então vai ser aqui. No meio aqui da região que está mais clarinho. Tudo bem? Então, eu vou dar OK aqui agora, ó. Vou dar OK, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, eu já troquei a cor. Vamos no sudeste agora. Vamos selecionar a região sudeste. Vamos dar um clique
duplo sobre a cor da região sudeste. Vamos agora novamente no drop-down cor. Vamos selecionar essa região do amarelo aqui agora, ó, do amarelo ouro aqui, ó. Vamos selecionar essa região do amarelo. Novamente, eu não vou vir aqui, nem aqui. Eu vou vir aqui na região onde está mais clarinho no meio, ó. Aqui no meio, tá ótimo. Então, eu vou clicar sobre o botão OK. Já fizemos o sudeste. Vamos para a região norte. Vamos dar um clique duplo sobre a cor da região norte. Vamos aqui nesse drop-down cor. Vamos selecionar essa região do verde aqui, em homenagem à Amazônia, né, o bioma da Amazônia. Então vamos selecionar essa região do verde aqui. Acabei de selecionar. Não vamos empurrar para cá, nem para cá, e sim para a região mais clarinha ao meio aqui. Ótimo. Então vamos novamente dar OK. Finalmente vamos para as duas últimas, vamos para a penúltima, que é a Nordeste. Então vamos agora dar um clique duplo sobre a cor da região Nordeste. Vamos nesse drop-down cor, selecionar essa região aqui, ó, por exemplo, do vermelho, tudo bem? Pode ser essa região aqui, ó, um pouquinho do vermelho aqui, ó, entre o laranja e o vermelho. Tá ótimo. Então, vamos arrastar a bolinha para cá? Não, para cá não. E aqui sim, ó, nessa região mais clarinha, no meio do triângulo. Tá ótimo. E vamos dar OK. E, finalmente, vamos para a região Centro-Oeste. Então vamos dar um clique duplo sobre a cor da região Centro-Oeste. Ótimo. Nesse drop-down cor, nós vamos agora arrastar e vamos dar um clique aqui, ó, nessa região, na transição entre o rosa e o roxo, mais ou menos aqui, ó, entre o rosa e o roxo. E vamos agora arrastar esta bolinha aqui, não para cá, não para cá, e aqui sim, ó, para essa região mais clarinha no meio. Ótimo. E vamos agora em definitivo dar OK. Observe que os nomes não tem erro de acentuação, tá tudo certinho, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Esses nomes estão certinhos, eu não preciso editar, tá certo? Tá tudo certinho. Então, em definitivo, vamos clicar sobre o botão OK. Fantástico, eu vou bater 2 palminhas para os nossos amados seguidores. Então, vamos lá, 1, 2, porque você efetivamente trabalhou perfeitamente com simbologia e rótulos aqui no QGIS. E para terminar, antes de terminar essa fantástica, que é a nossa penúltima aula do nosso curso, nós vamos agora inserir uma imagem de satélite que vai ficar muito bonito o nosso layout. Então nós vamos vir aqui neste menu complementos, vamos clicar aqui sobre essa opção gerenciar e instalar complementos. Ótimo. Então, aqui nessa caixa de diálogos complementos, vamos clicar sobre essa opção tudo. À frente da lupinha aqui, você vai digitalizar em caixa alta o seguinte. Em caixa alta, a seguinte palavrinha, Quick, C-U-I-C-K-M. Então ficou Quick M. Por quê? Porque eu quero instalar este complemento, ou seja, este plugin intitulado Quick Map Service. Então, nós vamos agora clicar sobre esse botãozinho aqui, instalar complementos. Então, observe que nós estamos instalando o fantástico, formidável Quick Map Service. Acabei de instalar, então vamos clicar em definitivo sobre o botão fechar. Então vamos lá. Aonde fica localizado agora este complemento, que ele é maravilhoso, ele vai possibilitar a inserção de uma imagem aqui. Então ele fica aqui no menu web. Então vamos clicar sobre o menu web, vamos apontar para Quick Map. Eu já poderia inserir uma imagem, mas ele ainda não está turbinado. É interessante você formatar mais ele ainda. Então nós vamos vir aqui após a instalação, nós vamos clicar sobre essa penúltima opção, que é formatação. Ótimo. Nessa caixinha que abriu aqui, nós vamos clicar sobre essa última guia, mais serviços. Por quê? O objetivo aqui é turbinar mais ainda o nosso Quick Map Service. Então nós vamos clicar sobre esse botão aqui, ó, que é para que a gente possa obter novos pacotes. Então vamos clicar sobre esse botãozinho na parte inferior. Ótimo. Agora sim o nosso Quick Map Service ele está turbinado. Então, em definitivo, vamos clicar sobre o botão OK e vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Agora sim, então vamos voltar lá no menu web, vamos apontar para Quick Map e agora vamos apontar para Google. Você pode testar outras imagens aqui, vamos no Google, né? Em Google, você deverá clicar sobre Google Satellite, ou seja, Google Satélite.
Olha que coisa linda, eu vou bater 2 palminhas para os nossos amados seguidores, então vamos lá, 1, 2, porque ficou muito bonito o nosso mapa, a nossa simbologia, a nossa rotulação e, sobretudo, a inserção desta fantástica imagem aqui ao fundo, né, destacando aqui a América do Sul, Cordilheira dos Andes, o Oceano Atlântico. Lindo demais, né? Então, para que a gente possa terminar com sucesso essa fantástica, essa formidável aula, vamos clicar sobre a terceira ferramenta aqui da esquerda para a direita, que é o nosso disquetezinho, salvar projeto. Espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de clicar sobre o joinha, de compartilhar este vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever em nosso amado canal Mundo da Geomática e lhe aguardo ansiosamente na próxima, na última aula do nosso amado curso gratuito Aprendendo QGIS em um Dia.